Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo nesta noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo de número 11, irmãos. O Senhor colocou esta palavra no meu coração nesta noite, e eu quero entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Juízes capítulo 11, os irmãos acharam? Diz assim o texto: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdará em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem, se é por nós por cabeça, porque combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste a casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? E disseram os anciões a Gileade, a Jefité: porque isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejais por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim os faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o texto é muito comprido. Se nós formos lermos aqui, nós vamos ganhar tempo, porque a Bíblia você nunca perde. Amém? Às vezes nós falamos assim: vou ler o texto, e o texto é comprido, e se eu for ler nós vamos perder tempo. O tempo nunca é perdido quando se lê a Bíblia, porque a Bíblia, só de você ler ela, né, pastor Daniel, ela já é uma palavra, irmãos. Só de nós lermos aqui, ficar o tempo todo lendo, já é Deus falando com a igreja. Você concorda comigo? Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o texto que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, meus irmãos, é para falar de alguém que outrora tudo que estava ao seu redor e o seu derredor estava para dar errado na vida dele. E o tema que o Senhor colocou no meu coração nesta noite: Jefité, a tua história não vai terminar assim. Amém? Repita comigo: Jefité, a tua história não vai terminar assim. Amém, meus irmãos? Agora coloque você no lugar de Jefité. Amém? Você pode colocar o seu nome? Amém? Eu vou contar de 1 até 3. Você vai dizer o teu nome. Em vez de você falar Jefité, você vai dizer o teu nome. Amém? Olha lá, eu vou dizer o meu, viu? Olha lá: Marcos, pastor Marcos, a tua história não vai terminar assim.
Só aí, já ouviu um glória ali, ó. Já ouviu outro glória aqui? Amém? Meus irmãos, todos nós sabemos a história de Jefité. Jefité, ele entra numa história muito caótica dentro do contexto do livro de Juízes, porque os irmãos bem sabem que Deus levantava todas as vezes que levantava uma nação para guerrear contra a nação de Israel. Agora eles não tinham rei, e Deus levantava juízes para governar no meio do povo. E diz a história desta família, o texto que nós lemos. Se nós formos ler aqui o primeiro versículo, que é o que eu quero atentar para os irmãos, diz assim: era então Jefité, o gileadita, vírgula, porém, aliás, valente e valoroso. Repita comigo: valente e valoroso. E olha aqui, o texto coloca uma vírgula. Porém, filho de uma prostituta. Ele era um rapaz que tinha tudo para dar errado na vida. Porque se nós formos pegar aqui a história desta família de Gileade, a história fala que este homem se envolve com alguma meretriz, e por esse episódio, passou-se um tempo, alguém chega para Gileade e fala: olha, nós ficamos sabendo, a Bíblia não fala, mas estou conjecturando o texto, que tem uma moça aí, que ela está grávida, e ela diz que esta gravidez é tua. Só que no contexto da história, esta mulher não valia muita coisa para Israel. Esta mulher não tinha uma história muito boa. E quando Gileade fica sabendo, pelo texto que nos traz, ele vai lá, toma esta criança, porque a mãe já não tinha uma boa fama, e ele diz: você pode até ter gerado esta criança, mas chegou o momento que Gileade toma esta criança e fala: agora eu vou criar, agora eu vou gerar essa criança. Os irmãos estão entendendo? E diz a história que que Jefité seria seria o primogênito desta família. E agora ele pega esta criança e ele começa a criar como pai, ele começa a criar como mãe, porque a mãe a qual havia concebido Jefité não tinha condições moral, não tinha condições éticas e condições financeiras de gerar este homem, este jovem, esta criança. Você está começando a pegar a história? E a Bíblia fala, o texto é bem claro que nós estamos lendo, e diz assim: porém, filho de uma prostituta, mas Gileade fez o que? Gerara a Jefité. Essa palavra gerara, criou, deu tudo que o menino precisava, tirou do convívio da mãe, que era a meretriz, e agora o pai traz esta criança. E a Bíblia fala que passou-se o tempo, Gileade também casa, e ele começa a ter filhos e mais filhos com sua mulher. Mas chega um momento que os filhos, os meio-irmãos de Jefité, cria uma rixa com ele, e começa a desfazer dele, porque todas as vezes que eles iam dialogar um com o outro, os meio-irmãos de Jefité diziam: você é um filho bastardo,
Você é um filho que não pertence à nossa mãe. Você foi gerado, você foi feito de uma maneira errada, e por conta disso nós vamos expulsar você da nossa casa. Aleluia. E a história diz que Jefté agora ele sai, e ele vai para uma outra região, vai para uma cidade. Quem sabe uma cidade que ninguém o conhecia, que era a cidade de Tobi. Ninguém conhecia Jefté. Mas a história diz que Jefté, quando chega em Tobi, reúne um grupo de pessoas levianas, reúne um grupo de pessoas desesperançosos, e ajunta-se com ele. E a Bíblia fala que quando esses homens juntam-se com ele e saíam com ele, era porque esses homens enxergavam em Jefté que ele era um homem corajoso e valente. Amém, meus irmãos? Você está começando a entender a palavra nessa noite? Aleluia. Quantos Jeftés não existem no dia de hoje? Quantos Jeftés não existe na nossa geração, pastor Daniel? Aleluia. Esquecidos, sem esperança, nasceram numa família não tanto conhecidos, mas estão por aí. Jefté, a tua história não vai terminar assim. Você que veio aqui nesta noite, Jesus fala comigo e com você. Quem sabe você está como esse jovem, como Jefté, dizendo assim: nasci numa família tão humilde, tão simples, numa família sem tanto reconhecimento, numa família sem tanta honraria. Mas só que tem um detalhe: Deus tem uma palavra para você nesta noite, para mim nesta noite. É engano de você que a tua história vai terminar desse jeito que você está pensando. O Senhor está dizendo: ei, a tua história não termina assim como você acha. Ah, Jesus, eu não aguento. São tantas pessoas que passam na minha frente, são tantas pessoas que, quem sabe, pulam, mas eu estou aqui esquecido, eu estou aqui abandonado. Jefté era alguém que era para dar tudo errado na vida, simplesmente porque ele nasceu no ventre de uma prostituta, de uma meretriz. Mas ele mal sabia que mesmo ele nascendo no ventre de uma meretriz, mesmo assim Deus tinha um projeto na vida dele. Aleluia. E Deus está dizendo para você e para mim nesta noite: não importa a família que você foi gerado, não importa aonde, qual é a família que te criou, o importante é que Jefté, você, a tua história não vai terminar do jeito que você está pensando. Não, senhores.
Amém, meus irmãos? Você está entendendo a mensagem? E a Bíblia fala, irmãos, que Jefité vai para Tobi. E quando ele chega lá, esses homens se alinham com ele. Mas de repente, Deus levanta uma nação, os amonitas, para guerrear contra Israel. Deus levanta homens guerreiros para guerrear contra Israel. E a história fala que todos os homens tinham medo de enfrentar os amonitas, porque até então, neste contexto bíblico do capítulo de número 11 do livro de Gênesis, os amonitas não havia, pastor Daniel, perdido uma guerra. Você teria coragem de enfrentar com alguém que nunca perdeu uma guerra? Você já ia falar assim: eu vou lutar contra essa nação que nunca perdeu uma guerra? Por isso que o povo ficou temeroso. E a Bíblia fala que os anciões se reuniram, fizeram uma reunião, convocaram os principais da cidade, porque eles não estavam achando um meio de convencer os amonitas para não guerrear contra eles. Mas a história diz, meus irmãos, que esses anciões se reúnem e começam a falar: e aí, como que nós vamos fazer? Quem é que vai lá? Quem que é o primeiro que vai lá lutar contra os amonitas? E ninguém brincava com eles. Eram homens guerreiros, homens que não perdoavam. Aonde eles entravam para guerrear, eles não palpavam ninguém. Era crianças, jovens, anciões. Eles entravam e destruíam as cidades. Mas quando os anciões da cidade se reúnem, olha, eu sei de um homem que está numa cidade vizinha aí. E este homem se uniu com outros homens, e dizem que eles não têm medo de nada. Diz que eles são homens valentes, homens guerreiros. Ah, é? Quem é ele? Diz que é um tal de Jefité. Como? E a história diz que dentro desta comitiva estava ali pelo menos 3 irmãos de Jefité, que expulsaram ele, que disseram para ele: você não tem valor aqui para nós, você não tem prestígio aqui para nós. Jefité, a tua história acabou aqui. Pega a tua mala, pega a tua mochila e vai embora, porque aqui para nós você não tem valor. Vamos conjecturar o texto. Talvez alguém olhou para você por esses dias, ou por esses anos, e tem falado para você: você não vai conseguir. Os teus planos, os teus propósitos acabam por aqui. Você vai conseguir? Duvido muito. Aquela casa você vai comprar? Você falou que Deus vai tirar. Isso aí você pode esquecer. Pode esquecer, né, irmão Val? Aquela habilitação lá, desiste. Com essa idade aí, irmão Val, nunca. É assim ou não é? Pode esquecer, né, pastor Daniel? Esquece.
Quantos de nós não vivemos uma história como a de Jefité? Quantos de vocês que estão na internet que não tiveram uma história como Jefité? Mas Deus tem uma palavra para os Jeftés que estão aqui nesta noite e estão na internet. Jefité, a tua história não vai terminar assim. Se eu fosse você, eu dava um glória. Dava. Porque hoje à tarde, quando eu estava alimentando essa palavra, eu estava conversando com Deus, e Deus falava comigo assim: a tua história não vai terminar do jeito que alguém está pensando. Eu falei: Jesus, mas como assim? Não, eu estava preparando outro texto. E eu comecei a questionar algum assunto com Deus. Deus falou assim: a tua história não vai terminar do jeito que você está pensando. A tua história não vai terminar do jeito que algumas pessoas estão pensando. Você está pegando a mensagem desta noite? Meu irmão, Deus faz de tudo para te abençoar. E ai daqueles que se levantar contra os Jeftés do século 21, Deus abate. Deus abate, meu irmão. Esta é a realidade. Então entendo que Deus está falando com você nesta noite. A tua história não vai acabar do jeito que muitos estão pensando. E qual é, pastor? Como a minha história vai terminar? Vai terminar com vitória. Olha, tem alguns irmãos pegando aí. Você está entendendo nessa noite? E a Bíblia fala que esses anciões chegaram, tinha pelo menos 3 ou 4 irmãos, meio irmão de Jefté. E a Bíblia fala que vamos lá então. Olha a comitiva chegando. Aqueles que falaram que a história de Jefté ia terminar ali. Aqueles que falaram que Jefté não ia conseguir nada. Agora eles estão indo em Tobi à procura de Jefté. Você está começando a pegar a mensagem dessa noite? Amém, meus irmãos? É uma pura verdade, irmãos, nesta noite. Eu não posso negar. Quantas pessoas, pastor Daniel, não querem ver a tua derrota? Quantas pessoas não querem ver a sua vida progredir? Mas se Deus tem uma promessa na minha vida e na tua vida, meu irmão, Ele vai abater qualquer pessoa que ficar diante da tua frente. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir os propósitos. Então não é qualquer um que vai destruir os planos e os objetivos que Deus tem, Josué, para a nossa vida. Não é. E eu estava em casa alimentando e Deus falando: não vou, a tua história não vai terminar assim. A tua história não vai terminar assim. Calma, eu já estou trabalhando. E eu falava: Jesus, o Senhor está falando comigo isso, Senhor. Olha, tem mais. É esta a mensagem que eu quero que diga para o meu povo, diga para a minha igreja, que a história deles não vão terminar como muitos pensam. Amém, meus irmãos? Para nós concluirmos aqui, a Bíblia fala que quando eles chegaram lá, olha o texto que nós lemos. E aconteceu que depois, versículo 4, de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, versículo 5, que depois que, como os filhos de Amon pelejavam contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê-nos por o quê? Cabeça. Um homem que foi rejeitado, um homem que foi expulso da sua casa, da sua cidade, porque alguém ouviu e observou que ele não daria futuro,
por causa da sua genealogia, da sua mãe. Agora Deus vai estar invertendo o quadro. Vai pegando a mensagem aí. Aqueles que disseram: você não é ninguém, você não tem futuro nenhum, agora estão vindo atrás de Jefité. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Fique tranquilo. Se até agora o teu nome não soou, é porque Deus está te preservando ainda no anonimato. Mas vai chegar o momento que Deus vai te honrar. Vai chegar o momento que alguém que olhou para você e disse que você não era ninguém, que você não era nada, que você nasceu numa família simples, sem muito nome, sem tanto conhecimento, mas Deus está dizendo que Ele muda princípios para te abençoar. Ele muda leis para te abençoar. Mas aqueles que quiseram ver e querem ver a tua derrota, o Senhor está dizendo: eles vão vir, eles vão retornar, e vai ter que bater continência para você e dizer: desculpa, Deus é na sua vida, e eu tenho que reconhecer isso. Você está entendendo nessa noite? Amém? E o texto diz assim, olha o que o texto diz. Aleluia. Deus é maravilhoso. Diga comigo: Deus é maravilhoso. Viemos te buscar para que você seja nosso chefe. E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim? Porventura vocês não falaram que eu não tinha valor nenhum? Porventura vocês falaram que eu não tinha, que a minha família não era tão importante, que a minha genealogia não era tão importante? Vocês não disseram que vocês eram o bambambam aí de Israel? Por que não enfrentaram os amonitas? Vocês não disseram que vocês eram o tal? Por que vocês não foram lá lutar? Vieram buscar a mim, um rejeitado? Vieram buscar a mim, alguém que um dia não deu valor para a minha vida, não deu um vintém, e agora eu sou a solução para vocês? Você está entendendo a mensagem desta noite? Às vezes alguém olha para você e diz assim: é só mais um. Para muita gente você é só mais um, mas para Deus você é a solução. Para muita gente você pode ser apenas só mais um, mas para Deus não, você foi o escolhido. Amém? Você foi o chamado, você foi o preparado. E ai daqueles que se levantar contra aquele que Deus chama, meu irmão. Você está entendendo nesta noite? Ah, pastor, eu tenho medo da minha vizinha lá, pastor. Ei, Deus te chamou, não seja covarde. Ah, pastor, eu tenho medo do meu chefe, do meu patrão. Ei, você é um Jefité. No momento certo, você está no anonimato, mas vai chegar um dia que alguém vai olhar para você: ah, pastor, até hoje, estou há 10 anos, há 20 anos na empresa, e sou um simples faxineiro. Ei, calma, Jefité, a tua história não vai terminar assim. Não vai. Você está entendendo nessa noite? Pega essa mensagem aí, meu irmão. Deus falou comigo nesta tarde. Deus disse para mim: a tua história não vai terminar assim. Da mesma forma como eu levanto, eu também abato, mas a tua história jamais vai terminar assim. E Deus está falando para você nesta noite. Você crê que Deus está falando com você nesta noite? Ah, irmãos, eu fui ler a Bíblia, pastor Daniel, de um lado ou de outro hoje à tarde. E quando Deus falou comigo, isso me deu vontade de eu sair correndo no quintal de casa. Quando Deus falou comigo que a tua história não vai terminar assim, eu já estou preparando um futuro melhor para a tua vida,
Eu comecei, irmão, eu abri a porta, saía. Sabe quando você começa a ler a Bíblia? Quem é pregador sabe, pastor Daniel, os irmãos que pregam a palavra sabem. Quando Deus fala com a gente, estamos lendo, e Deus começa a falar conosco primeiro, a vontade que a gente tem é de dar um glória a Deus, é de dar um pulo aonde a gente está, é de sair fazendo cambalhota. Amém, meus irmãos? Jesus vai falando. Primeiro Deus falou comigo, aí ele diz: fala para a minha igreja. Você está entendendo nessa noite? Amém. Olha o que o texto diz, versículo de número 7. Porventura Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste da casa do meu pai? Por que pois agora vieste a mim quando estás em aperto? Há um segredo importante dentro desse texto. Todos aqueles que abandonaram Jefté, ficou tranquilo, nada vai acontecer. Daqui a pouco Deus levantou uma nação. Está tudo bem aí? Todo mundo sabe, nós mandamos Jefté embora, está tranquilo. Jefté era um que atrapalhava aqui, e acredito que alguns irmãos dele diziam: atrapalhava mesmo. Está tão bem aqui, está tão bom aqui sem Jefté. Para que Jefté aqui? Deus olha lá do céu, mesmo que Jefté é filho de uma meretriz, de uma prostituta, mas quem dá o destino dele sou eu. Mesmo que ele perdeu todas as suas honrarias de primogenitura, sou eu que escrevi a história dele. Meu irmão, entenda uma coisa: quando Deus escreve uma história de vitória na sua vida, pode levantar os demônios, pode levantar a capetaiada do inferno todinho, bater os tambores. Se o papai do céu escreveu que a tua história não vai terminar assim, tranquilize, né, pastor Daniel? Tranquilize. Alguém um dia da minha família diz assim: isso aí, eu já contei aqui. Eu tive um irmão que desde quando eu nasci, eu conheci ele porque ele bebia, era um cachaceiro. E hoje está lá, pregando a palavra de Deus. E alguém da minha família diz: quando ouviu Deus falar que Deus ia fazer algo na minha vida, estou te levantando como homem de Deus, como soldado de Deus, tu vai ser pregador da minha palavra. Alguém da minha família estava perto ouvindo. Só que Jefté estava lá. Sim, papai do céu, pode falar. Depois de tudo, alguém chegou e disse: você acha que foi Deus que falou com você? Você vai ser mais um beberrão, hein? Você vai ser igualzinho teu irmão, bêbado, cachaceiro. Só que naquela noite, eu dobrei os meus joelhos no chão do meu quarto. Eu disse: Senhor, eu estou pelaquela palavra que o Senhor disse comigo, não pela segunda palavra que eu ouvi. Se o Senhor diz que eu vou ser pregador da tua palavra, eu não tenho planos para isso. Se eu for olhar para minhas condições, Senhor, eu tenho vergonha até de quem eu sou. Que eu já disse para os irmãos aqui: pensa, o mais feinho da família era eu. Para arrumar namorada, misericórdia. Podia piscar os dois olhos para uma moça, perigoso ela virar a cara. Eu olhava mas eu disse: Senhor, se o Senhor falou que o Senhor vai fazer isso, eu estou crendo. Para concluir essa mensagem, passaram-se tantos anos,
E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, falando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, e Ele batiza com o Espírito Santo. Meu irmão, que até eu achei que ele ia morrer daquele jeito, mas Jesus também tinha um propósito na vida dele. Era um Jefité. A história dele não terminaria num copo de cachaça. A história dele não terminaria jogado às traças. Jesus está dizendo para você nesta noite, para alguém, para mim e para você: a tua história não vai terminar do jeito que você pensa e do jeito que muita gente está pensando. Você está entendendo nesta noite? E a Bíblia fala aqui, falou assim: bom, então esse é o acordo que vocês estão fazendo comigo, né? Vocês vão colocar eu por chefe lá? Vai. Para terminarmos aqui, irmãos, a história, a Bíblia fala que Jefité chegou lá. Quem saiu por baixo, quem saiu sem moral nenhuma, quem saiu escorraçado da família, quem saiu desesperançoso, agora chega numa nova história, chega num patamar, pastor Daniel, elevado. Alguém deve ter olhado na cidade: ei, quem vem vindo aí? Rapaz, você não sabe quem vem vindo aí. Quem? Lembra de Jefité? Jefité, o filho daquela meretriz, daquela prostituta, que os irmãos tocaram ele. Fazer o quê? Diz que ele é um guerreiro. E tem mais, vem vindo ele com uma tropa que ele arrumou lá. E aí? Diz que ele topou. Diz que ele vai enfrentar os amonitas. Ih, coitado, vai nada. A história dele é outra agora, hein? Ele tem uma história de vitória, história de conquista. Alguém pode estar falando de você também. Ei, quem que é? Fulano, a irmã fulana. Isso aí pode esquecer. Para você pode esquecer, mas Deus não se esquece daquele que Ele tem promessa. Ele não se esquece. Passa os anos, passa a hora, passa o dia, passa o que for, se Ele tem promessa, se agarre nas promessas de Deus. Se agarre. E coitado de quem entrar na frente, vai entrar para ser esmagado. Essa é a realidade. Entenda o que eu estou falando nesta noite. Agora eu quero ver. Aí Jefité chegou, pastor Daniel. Peraí, gente, não vamos brigar agora não. Como assim? Você é um guerreiro, rapaz? Trouxemos aqui para você guerrear, para você enfrentar os amonitas, um exército que nunca perdeu uma guerra. E agora você está falando de conversa? Vamos conversar. Sabe por quê? Porque Jefité sabia que se os amonitas não entrassem num acordo com ele, ele não era qualquer um. Alguém achou que ele era qualquer um, mas dentro do coração dele: esse povo está enganado comigo. Esse povo não sabe quem é que está do meu lado. Do meu lado está um general. Se eles não perderem uma batalha, o general que está comigo também não perdeu uma batalha. Agora vamos ver quem é que vai vencer. Manda a carta. E mandaram vários mensageiros. Jefité mandou essa mensagem. Melhor para vocês parar. Vê o histórico do povo de Israel. Vê o Deus de Israel, o que eles fizeram. Abriram o mar vermelho. Olha o histórico do povo de Israel com Moisés lá no Egito, que Deus fez com eles. Vocês não têm medo? Vê o histórico do povo de Israel na mão de Josué, guerreiro, valente. Não é bom vocês desistir? Não vamos desistir. Nós não perdemos uma batalha, não, nós vamos guerrear. E lá no versículo de 32 em diante fala que não teve acordo. Como não teve acordo, Jefité convocou o seu exército e invadiu as cidades dos amonitas. E a Bíblia fala que ele venceu todo o exército dos amonitas. Você está entendendo a mensagem?
Alguém pode olhar para você e não te dar valor, mas Jesus está olhando e te dando valor nessa noite. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Jefité, a tua história não vai terminar assim. Amém, meus irmãos? Diga comigo mais uma vez: a minha história